Fala concurseiro, fala concurseira, alunos do Dimensão Pro. Sou o professor Neemias Araújo. Estou com vocês mais uma aula, em mais uma aula, onde hoje daremos início no que diz respeito à função modular. Tendo em vista que aí já vimos sobre definição de função, o que seria uma função injetora, sobrejetora, bijetora, função par, função ímpar, e entramos propriamente dito, seguindo aí nosso roteiro no que diz respeito à função do primeiro grau, função do segundo grau, e por sua vez hoje, em nossa aula abordaremos sobre funções modular. Mas o que vale lembrar no que diz respeito ao módulo, Módulo nada mais é do que uma distância, certo? De determinado elemento, de determinado número, com relação à sua origem, ao zero. Ou seja, imagine comigo, certo? Uma reta numérica, onde eu tenho números, positivos, 1, 2, show, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Não está uma reta propriamente, dita, mas analogicamente falando. Quando eu falo no que diz respeito a módulo de 2, justamente refere-se à distância com relação à minha origem, certo? Bem como quando eu falo módulo de menos 2, também refere-se à distância com relação aí, a posição em que está o meu elemento, seja ele positivo ou negativo, a posição, a distância com relação à origem, que no caso seria o zero, certo? Não está uma reta porque olhando assim a distância, mas é só para que vocês possam vir a fixar isso em mente, ou seja, o valor absoluto, porque por sua vez temos por definição aí, vem comigo aqui na tela, para que vocês possam compreender de uma forma melhor. Diz assim, ó: o módulo é a distância de um determinado número até o zero. Fixou isso em mente, pronto. É a distância de um determinado número até o zero. E para isso eu trouxe alguns exemplos. Vejamos o módulo de menos 3, a posição em que o menos 3 ele se encontra na reta numérica com relação ao zero, a origem ali, igual a 3. Então essa distância sempre será positiva, independente de seja eles números, a posição de números positivos ou negativos, e a distância deles com relação ao zero sempre será positivo. A exemplo disso, o módulo de 7, o próprio 7, certo? O módulo de 12,41, então é a distância com relação ao zero, independente de esteja ali, positivamente ou negativo. E aí, bem como menos log de 2, menos π, então essa distância sempre será positiva. E aí trata-se de uma observação: todos os números que são positivos continuam positivos, e todos da forma negativa tornam-se positivos. E aí a gente já não mais se esquece, Então, e graficamente falando, Graficamente falando, na verdade a função modular ela vai retratar a respeito como se fosse um espelho diante do comportamento de algumas funções. A exemplo disso, a gente tem aí função do primeiro grau, segundo grau, e por sua vez a gente deve imaginar como seria o comportamento graficamente falando, ou seja, no sentido em que quando a reta, no caso aí, como podemos ver, em função de x e a função de módulo de x, no nosso segundo quadrante, certo? Aí é meio que o lado negativo, esse lado que está abaixo, do eixo x, ele vai replicar para cima, ou seja, espelhar para cima, Então, por definição, temos aí, seja f uma função, ela pode ser modular quando ela é uma função, certo? De A em B, ou seja, dado dois conjuntos, aquela definiçãozinha lá de função que vimos, cuja lei de formação possui pelo menos
uma variável dentro do módulo. Beleza. Ou seja, é toda função em que seja x se for positivo maior que zero e menos x se for negativo menor que zero, certo? E aí, por sua vez, pelo menos uma variável estará dentro do módulo, por definição. E graficamente falando, né, como a gente pode ver aí a imagem dentro dos gráficos, tendo ele na função já o x dentro do módulo, certo? E a f de x em função de x, ou seja, em função de x é uma reta que passa pela origem, certo? E que por sua vez a nossa parte que está aqui, ó, negativo, certo? Ela vai espelhar, tomando assim a posição do nosso segundo quadrante, ó, onde ela está, certo? E no que diz respeito a uma função do segundo grau, professor? Beleza, a gente já viu na aula anterior, certo? Que a gente está seguindo uma série de estudos e que por sua vez basta eu observar no que diz respeito ao esboço do gráfico, certo? Então, por sua vez, vem comigo aqui no quadro. A gente tem a função, a gente vai fazer detalhadamente para que vocês possam compreender, x ao quadrado, né? Menos 3x mais 2, certo? Em que, por sua vez, nós lembramos que para encontrar as raízes da função, basta eu jogar na fórmula de delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então, quem é o nosso b? Menos 3. Menos 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que seria 1, né? Vezes 2, ou seja, delta é igual a 9, né? Tá ao quadrado, elemento negativo torna-se positivo, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. O nosso delta é igual a 1. E que, por sua vez, para encontrarmos as raízes, basta tão somente, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso daí a gente já viu, certo? Em que, por sua vez, as duas raízes seria, quem é o nosso menos b? Menos 3, certo? Mais a raiz de 1, não é? A nossa raiz de delta, 1 sobre 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho o quê? Menos por menos mais, 3 mais 1, 4, 4 sobre 2, que é igual a 2, né? Bem como a nossa segunda raiz, né? Menos 1 sobre 2a. 2, 1. Então, isso daqui seria 2, não é isso? 3 menos 1, 2 sobre 2 igual a 1. Certo? Então, professor, beleza. Como ficaria o nosso gráfico diante do comportamento dessa função? Dado, né, aí, cavidade voltada para cima, certo? Em que, por sua vez, o nosso nosso coeficiente ele é positivo, com cavidade é uma parábola voltada para cima, em que, por sua vez, dentre esses dois pontos, está aí localizado minhas raízes, não é? E que o coeficiente C é o ponto em que toca aí no eixo Y, né? Que no caso aqui seria o C, ou seja, 2. Beleza? Isso daí é o comportamento gráfico diante da nossa função do segundo grau. E quando ela está em módulo? A gente falou, é como se fosse um espelhamento diante da parte, né? Em que está no sentido negativo, e aí ela vai espelhar. Nesse sentido, ficaria como? E aqui, ó. Esse seria o comportamento gráfico da nossa função modular. Ou seja, a parte da parábola em que estava abaixo, né, do eixo X, certo? Ele vai agora espelhar. E por sua vez, seria esse o comportamento gráfico diante da nossa função do segundo grau, certo? Aqui nós já vimos esse método de encontrar a raiz, ou bem como por outro método, né? Dado x ao quadrado, no que diz respeito a soma e produto menos s mais p. Ou seja, o nosso p seria o 2,
certo? E basta tão somente a soma de dois elementos em que por sua vez fosse igual a 3. Então a soma dos dois, né? Nós invertemos o sinal e a soma aí, ó, cadê? A soma de 1 mais 2 igual a 3. 1 mais 2 igual a 3. Tornou-se positivo porque inverte o sinal do nosso coeficiente B, né? E o nosso P seria justamente o C aí, sendo 2, que é igual a 1 mais 2, ou melhor, 1 vezes. E aqui igual a 1 mais 2. Beleza? São métodos também de encontrar as nossas raízes, são um tanto para vocês fixarem em mente. Aí observe, diante da telinha, né? Eu trouxe aí uma observação que aqui é no que diz respeito a expressões, né? Um tanto de funções do segundo grau, e que por sua vez, em suas provas, a banca ela sempre vai cobrar no sentido que a função modular ela vai cair em cima de equações modulares e inequações modulares, certo? Então atente aí para esse detalhe. Mas aí, dada a equação, então aí a nossa equação ela é expressa dessa forma, certo? E que por sua vez, ó, dada a equação modular, né, em que x, o módulo de x mais 2 igual a 1. Então aí a gente temos duas situações. Vem comigo aqui no quadro para você compreender melhor, certo? Dado a nossa x mais 2 igual a 1. Isso implica dizer que dentre esse módulo pode haver elementos positivos ou negativos, como vimos, né? Para com que a nossa distância seja igual a 1, né? A posição do elemento com relação à origem. Beleza. Essa é a nossa noção em que temos, né? Em que por sua vez a gente temos duas situações, né? Para com que isso venha satisfazer, né? Nesse sentido, basta tão somente eu fixar x mais 2, né? E que por sua vez possa ser igual a 1 ou x mais 2 igual a menos 1. As duas possibilidades são essas, certo? Então como é que eu resolvo? X igual a 1, o 2 passa para o outro membro mudando de sinal, né? X é igual a menos 1. Bem como, né? Deixa eu... X igual a menos 1, menos 2, x igual a menos 3. Pronto. Chegamos aonde queríamos, né? Substituindo, para com que você possa compreender em que dentre os elementos que estão ali no módulo, né, para com que possa ser igual a 1, que é a nossa distância, ele aqui pode ser 1 ou menos 1, não é isso? Menos 1 mais 2, 1. O módulo de 1, 1. Menos 3 mais 2, menos 1. É igual a 1? É, pronto. Chegamos aonde a gente queria. Beleza? Então, tá aí a nossa resoluçãozinha básica para que você possa fixar aí em mente no que diz respeito a como irá aparecer a expressão diante da sua prova, porque geralmente a banca vai cobrar nível de no que diz respeito à equação modular, inequação modular, e aí é tranquilo, certo? Vem comigo aqui na tela para darmos continuidade. Ou seja, a resolução apresenta duas situações, né? Tendo em vista que x mais 2 igual a 1, bem como x mais 2 igual a menos 1. E aí foi o que acabamos de fazer. Pronto. E aí, quando há duas igualdades no que diz respeito ao módulo, independente de qualquer valor que seja, né? Aí, qual lado você fixar, irá satisfazer a nossa questão. Contanto que, observe que posteriormente eu trarei um outro exemplo, em que, por sua vez, um dos dois aí não está em módulo, certo? Os elementos que estão ali dentro do nosso módulo, né? Há
um caso específico para ele, certo? Então, beleza. Vem comigo aqui no quadro, eu tenho um módulo dx mais 3, não é isso? Igual ao módulo de 2x mais 1. E que por sua vez eu basta fixar um lado, né? Não tem tanto problema. Então vamos pegar esse. X mais 3 é igual a 2x mais 1, ou bem como x mais 3 igual, e aí eu inverto o sinal, né? Não são duas possibilidades? Então, menos 2x menos 1. É isso que a nossa... beleza. Então, o que é que eu devo fazer aqui? Elementos que estão com incógnita e no segundo membro passa para o primeiro membro, e quem não tem, o segundo membro, não é isso? Então, eu tenho x menos 2x é igual a 1 menos 3. Então, aqui eu tenho menos x, né, igual a menos 2. Não é isso? Veio para cá, mudou de sinal, menos x. Tá aqui positivo, permanece, passa para lá negativo. Menos x, menos 2, multiplicado por menos 1, x igual a 2. Ok? E aí? Segundo caso. X mais 3 igual a, ou melhor, está no segundo membro, né? Passa para o primeiro, é justamente mais 2x igual a menos 1, e aqui menos 3, não é isso? Então, eu tenho 3x é igual a menos 4. Então, x é igual a menos 4 sobre 3. Certo? Tá aí justamente as duas nossas soluções aí para com que venha satisfazer o que a nossa equação ela pediu, certo? Então, vem aqui para a telinha para com que possamos dar continuidade. E aí um outro exemplo. E professor, e agora o que é que eu devo fazer? Eu já trouxe aí respondido, né? Uma vez que pode sim haver situações em que haja ali uma função do segundo grau presente na função modular, ou seja, na nossa equação, né? Ou inequação. E aí, de uma forma mais direta, eu especifiquei o detalhe aqui, basta tão somente a gente pegar o elemento que está em módulo e chamar de uma letra qualquer, né? É um bizuzinho básico. Então, chamei de z para a gente não se confundir. X igual a x, a gente sabe que é. Mas para com que a gente não possa vir a se atrapalhar aí, né? Então, chamamos de uma letra qualquer. Especificamente aqui eu chamei de z, o módulo de x igual a z, certo? Em que, por sua vez, eu peguei nossa expressão lá. X ao quadrado, ou seja, substituir a variável por z, z ao quadrado, menos 2z, mais 3. E que, por sua vez, a gente aí pode fazer por fórmula de Bhaskara, ou bem como aqui acabamos de especificar anteriormente, o método de soma e produto, né? Você aí faz o que achar melhor. Contanto que sempre observe que na nossa função do segundo grau, o nosso coeficiente A deve estar aí igualado a 1, né? Porque senão requer um pouquinho de pensamento a mais, ou bem como você precisa, né? Simplificar toda a nossa função a ponto que deixa aí o nosso coeficiente A igual a 1, para com que possamos usar esse método de soma e produto. Mas vamos voltar ao que a questão quer. E que, por sua vez, ó, pela soma e produto, né, inverte o sinal do nosso coeficiente B, ou seja, a soma de dois números, em que, por sua vez, inverte o nosso coeficiente B, tornando ele positivo, e bem como o nosso produto ele permanece. No caso seria o C, ou seja, 3. E quais essas duas raízes, né? Esses dois números em que, por sua vez, temos aí a multiplicação dos dois, o produto dos dois, em que justamente seja o nosso coeficiente C, ou seja, menos 1 vezes 3, né? Bem como a soma dos dois, pode haver aí a possibilidade de ser igual a 2. Certo? Tudo certo até aí? Então, beleza. As nossas raízes são quem? Z igual a 3
e z igual a menos 1, certo? Ou seja, nunca haverá a possibilidade, por isso eu fiz um x aí, em que o módulo ele será igual a um número negativo. Até porque a distância sempre se tornará positiva, que foi isso que acabamos de ver, né? Então, por sua vez, aí a gente descarta essa possibilidade, ok? Entendido até aí? Em que, por sua vez, só nos resta aí z igual a 3, né? E qual seria justamente essas duas soluções? Ou seja, z poderia ser 3, para com que a nossa distância fosse 3, bem como menos 3, para com que a nossa distância fosse igual a 3. Correto? Compreendido até aí? Dificuldades? Né? Encontramos as duas raízes, sabemos que nunca haverá possibilidade em que o módulo de um número seja uma distância negativa, então por isso descartamos aí a nossa segunda raiz. Ou, no caso, z, o módulo de z seria igual a 3, e aí temos as duas possibilidades, né? Seja ele positivo, e a distância é 3, ou negativo, o módulo de um número negativo, que também é igual a 3. É isso que a questão aí ela nos está retratando, certo? Então, continuemos. Olha aí as situações em que eu disse que poderia haver a igualdade, né, de elementos em que, por sua vez, ambos os lados estivessem em módulo, ok? Mas há casos em que apenas um vem aí com módulo e é preciso uma condição específica, né? Um caso específico, uma condição de existência para com que venha satisfazer. A nossa primeira expressão, vem comigo aqui no quadro, vai dizer o seguinte: o módulo de 2x mais 3, não é igual a x mais 1. E que, por sua vez, você deve estar atento ao ponto que essa expressão que não está em módulo, certo? Você deve fazer o seguinte, caso específico, né? X mais 1 maior ou igual que 0. Você tem que fazer diante dessa situação aqui. Ao ponto que x deve ser maior ou igual que menos 1. Então, diante da nossa resolução em que iremos fazer, sempre a solução, as soluções, né, deve satisfazer esse critério. Você pega lá o número que está sem módulo. Quando está com módulo, tudo bem. Por quê? Porque sabe que aqueles elementos que estão dentro do módulo, independente seja positivo ou negativo, a nossa distância, né, os nossos elementos serão positivos. Aqui não. Eu tenho que olhar para esse caso específico aqui, ao ponto que minhas soluções venham aí satisfazer esse critério aqui. Certo, gente? Então vamos lá resolver. Eu tenho 2x mais 3, né, igual a x mais 1, ou depois eu 2x mais 3 e inverto, né, o sinal, menos x mais 1. Então, veja, 2x menos x igual a 1 menos 3. Então, eu tenho x, né, igual a menos 2. Bem como aqui 2x mais 3, ou melhor, 2x mais x, né, igual a 1 menos 3. Então aqui eu tenho 3x igual a menos 2. X aqui é igual a menos 2 sobre 3, né? Possui solução? Não. Por quê? Porque menos 2 satisfaz esse. A questão está dizendo o quê? X maior ou igual que menos 1. Então, tá aqui a nossa reta, né? 0, menos 1, menos 2. A questão de que x deve ser maior ou igual, então ele está aqui, ó, né? Satisfaz? Não, então já descarta. E menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3. E aí, né? É um caso a se pensar, a ponto que deve ser
maior que menos 1 sobre 2. Ou melhor, x satisfaça essa questão. É só uma questão de observação, tá certo? Menos 2 sobre 3. E aí? Pensem aí, tá bom? E a nossa outra situação na telinha aí é 2x mais 4. Mesmo caso. Há um caso específico, certo? Vamos fazer aqui. A nossa função é 2x mais 4. Deixa eu só aproveitar o rascunho aqui, né? Igual a x mais 2. Então, beleza. Vou apagar aqui, tá? Tem o nosso caso específico, certo? Em que eu devo olhar para essa situação ao ponto que seja maior ou igual, né? X maior ou igual que 0 mais 2. Beleza. Que é a mesma coisa. Só mudou a posição aqui, tá? X maior ou igual que menos 2. Não é? Mudou de sinal. E aí, eu olho ao ponto que fixo o lado, né? 2x mais 4 igual a x mais 2 ou 2x mais 4, né? Igual a menos x mais 2. Certo? E aí? Eu tenho 2x menos x igual a 2 menos 4. X é igual a menos 2, não é isso? Beleza. Ou 2x menos x mais x igual a 2 menos 4, né? Eu tenho 3x ou 3x igual aí a menos 2. Então x é igual a menos 2 sobre 3. E aí? Né? E aí ambas satisfazem, né? Porque x é menor ou igual que 2. Se enquadra ali. E menos, eu não lembro se de fato dá 0, alguma coisa. Mas é só vocês aí analisarem direitinho e ver se satisfazem as soluções, né? Que a questão pergunta, encontre as soluções das equações. E que por sua vez, se satisfazer, aí a gente bota aí a solução igual a menos 2. Enfim, independente daí quantas soluções apresentarem aí. Então as soluções, né? Ok? É só para vocês analisarem que há esse caso específico ao ponto que vocês devem observar, uma vez que esse membro aqui, ele não vem com módulo. Se viesse com módulo, sabe que mesmo independente seja positivo ou negativo, a solução ali vai sempre se tornar positivo, ok? E aí, chegamos e adentramos na telinha, na parte de inequações. São critérios que vocês devem observar, certo? No sentido que a sua prova ela pode vir, né? A gente viu a questão de equações, igualdade, certo? E aí esses critérios no que diz respeito às nossas inequações, certo? São esses 4 casos aí. Seja o módulo de x maior que o elemento aí, ó, a ponto que se x menor que menos 4, não é? São aquelas duas hipóteses que vimos, positivo ou negativo. Então, ou x maior ou igual que a, que seria o nosso elemento ali, né? Na nossa, quando ele é menor, você basta tão somente, né, pegar os nossos elementos positivos e negativos e diante da nossa equaçãozinha ali, né, da nossa expressão, até porque se trata de uma inequação, né? Ele deve estar entre os dois positivos ou negativos ali, certo? E aí serve também para o critério de x maior igual ou x menor igual, certo? Então fixe aí, faça uma anotaçãozinha aí, a ponto em que temos aí exemplos, né? No sentido que, exemplo 1, x maior, x mais 1 maior que 8. Então, basta tão somente eu pegar lá, ó, diante do nosso slide anterior, os critériozinhos, né? Ao ponto em que x maior, então temos aí duas situações, ou seja, x maior mais 1
menor que menos 8 ou x mais 1 menor que 8. Então vem comigo aqui no quadro. Vamos pegar esse primeiro exemplo, certo? Deixa eu apagar aqui para que vocês possam compreender melhor. Beleza? Então temos aí, ó. Nossa expressão é x mais 1, não é? Maior que 8. Em que, por sua vez, eu tenho x mais 1 menor, não é isso? Que menos 8. Ou x mais 1 maior que 8. É isso lá que os nossos critériozinhos ele vai elencar. E como é que eu resolvo isso? Simples. Continue na mesma linha de raciocínio. Menor que, né? Menos 8. E o 1 muda para o outro lado, né? Mudando de sinal. Passa para o outro lado, mudando de sinal. Menor que menos 9. Beleza. E o outro caso? Também da mesma forma. X maior que 8, né? Menos 1. Então, x aí maior que 7. Pronto, chegamos aonde queríamos, certo? Simplesmente de uma forma prática, rápida e fácil. Serve também para o critério em que x seja menor ou igual, né? Tá aí um outro exemplo, né? Eu trouxe situações em que maior e desse mesmo sentido, quando ele é maior ou igual que 8, permanece o sinal maior ou igual, né? Ao ponto que uma das expressões é menor ou igual que menos 8 e a outra seria maior ou igual que 8. No caso de menor, seria o critério aí em que a nossa expressão que está em módulo ele ficava entre, né? Então vamos lá resolver. A nossa expressão diz o seguinte: x mais 1 menor ou igual que 9. Menor ou igual que 9. Ao ponto que menos 9, né? Muda o sinal, não são as duas possibilidades. Menor ou igual que o módulo de x, ou melhor, tirando já do módulo, né? X mais 1, não é? Mais 1. Maior, não, menor, permanece o mesmo sinal, mesmo sentido. Menor ou igual que 9, certo? Enquanto na maior ou maior ou igual, os sinais menor que menos, né? E maior, e aí aqui no sentido menor ou igual ou menor, os sentidos aí vai para a nossa esquerda. Só para vocês observarem mesmo, né? Ao ponto que menos 9, né? Esse 1 vem para os membros, né? Menos 1 menor ou igual que x, menor ou igual que 9, menos 1. Não são dois casos? Então, por sua vez, esse 1 aí passa, né? Para ambos os lados. Então, aqui seria menos 10, não é isso? Menor ou igual que x, menor ou igual que 8. Compreendido até aí? O professor, não estou entendendo não. Faça separado. Observe que essa expressão aqui, ó. Aqui não tem módulo, né? Esqueci. Essa expressão aqui, não é? Seria x mais 1 maior. Ele não é maior do que o 9? Ó, maior ou igual que menos 9. E a outra situação é x mais 1 menor ou igual que 9. Tá entre. Aqui essa expressão é menor que 9. Já nesse sentido aqui, essa expressão é maior que 9. Então você faz isso aqui separado, ó. Menos 1, né? A ponto em que fica isso daqui, né? Implica dizer que x é maior ou igual que menos 9 sobre menos 1. Aqui. Inverta essa situação aqui para ver se não chega. Certo? Bem como essa situação aqui implica dizer que x menor ou igual que
aqui é menos 10, não é? E aqui é menos 9 mais 1, né? Cadê? Não, menos 1. Não. Menos 9 aí 9, menos 1 igual a 8. Tá aqui, ó. Certo? O 8 aqui não é maior ou igual que x? Tá aqui. O 8 ele é maior ou igual que x. Pronto. Eu não entendi, professor, dessa forma. Separo aí e pronto. Da mesma forma serve para o menor, né? O menor, ó. Ah, professor. Pronto. Tá claro agora? Tranquilo? Ok? Beleza? Então, vem comigo aí na tela. Chegamos mais ao final de uma explicação, né? No que diz respeito ao comportamento aí de situações em que pode apresentar em sua prova, né? Onde as bancas, por sua vez, cobrará mais expressões já no que diz respeito a equações e inequações, certo? Então, estamos aqui junto, né, nessa luta, nessa batalha rumo à sua aprovação, e saiba que pode contar conosco, né? Sucesso!